Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à plataforma online do curso de elite da Polícia Penal de Minas Gerais. E nesse vídeo nós vamos tratar a respeito de planejamento de estudos, ou seja, como que você pode se planejar, fazer um ciclo de estudo dentro, claro, do que nós temos, obviamente, né, de matéria, de conteúdo programático e levando em consideração o que você vai ter por direito aqui na nossa plataforma, tá certo? Então quero bater esse papo com você para que você possa observar uma forma simples e efetiva de se preparar adequadamente para esse concurso e assim conquistar a tão sonhada vaga no concurso público. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero passar para você é informação a respeito do último concurso, do último edital que foi 2018. E por que isso, pessoal? Porque nós vamos nos basear num planejamento de estudo pensando no que já aconteceu, prevendo um futuro próximo, né? Obviamente, tá certo? Verificar quais são as matérias que têm maior relevância, maior pontuação, e assim, dessa maneira, dessa forma, a gente consegue criar um bom planejamento de estudo, tá certo? Bom, como vocês podem perceber aí, nós temos esse quadro, né, demonstrativo de matérias. Então, nós tivemos aí no último concurso de 2018 a matéria de língua portuguesa, que foram 10 questões, direitos humanos também 10 questões, código de ética mais estatuto do servidor público do Estado de Minas Gerais, 10 questões, e conhecimentos específicos, 20 questões, totalizando aí 50 questões, tá bom? Só que é o seguinte, cada matéria tinha uma pontuação diferente, é uma coisa também que é importante a gente observar para verificar a quantidade de pontos que a gente precisa fazer em cada matéria, né, quantidade mínima de pontos, e verificar essa pontuação, esse peso que cada matéria tem. Então vamos lá. Língua portuguesa, cada questão estava valendo aí 1,2 pontos, direitos humanos 2 pontos, código de ética e estatuto do servidor público do Estado de Minas 1,8 e conhecimentos específicos 2,5, ou seja, a maior pontuação, em segundo, depois direitos humanos, depois código de ética e, por fim, língua portuguesa, tá? Então, total de pontos aqui, nós temos 12 pontos para a língua portuguesa, haja vista são 10 questões, né? 20 pontos direitos humanos, 18 pontos código de ética mais estatuto e, olha só, gente, 50 pontos em conhecimentos específicos. Ou seja, conhecimentos específicos é a metade da prova, né? Como você pode observar, tá certo? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração nesse planejamento de estudo é essa informação aqui, ó. Mínimo exigido em cada matéria, tá? 50% do total de pontos. Quer dizer, na verdade, no total, né? Então, você tem no máximo 100 pontos para fazer, você tem que acertar, tem que ter pelo menos 50 pontos, ok? Lembrando que não pode zerar em nenhuma das disciplinas. Então, veja bem, você não precisa necessariamente acertar 50% em cada disciplina. Não, você não pode zerar na disciplina, certo? Pelo menos essa foi a regra do último concurso, como eu falei, em 2018. Então, por exemplo, de repente você acertou só uma questão de língua portuguesa, desde que você tenha ido bem nas outras, beleza, né? Conseguiu aí o seu 50% para mais. Lembrando que é muito importante você ter uma boa pontuação, 50% é o mínimo exigido no concurso, mas para um concurso desse a gente tem que trabalhar aí pensando a partir de 75%, 75, 80 seria uma pontuação bem interessante, tá certo? A prova objetiva, ela foi uma prova de múltipla escolha com 5 alternativas em cada questão. Legal. Sabendo dessa informação, visualizando aqui o peso de cada matéria, a gente também tem que avaliar também o conteúdo programático das matérias. E isso faz uma diferença bastante grande, por quê? Porque, por exemplo, língua portuguesa tem 12 pontos, são 10 questões. Aí você vai lá, pô, é pouco perto das outras, mas em compensação,
o conteúdo programático de língua portuguesa passa a ser maior do que o código de ética e estatuto, por exemplo, ok? Então vamos visualizar isso aqui, ó. Língua portuguesa, você tem compreensão e interpretação de textos, tipologia textual, ortografia, acentuação, morfologia, uso do sinal de crase, sintaxe, pontuação e concordância nominal e verbal. Esse é o conteúdo, que parece, assim, vendo assim, parece pouco, né? Mas nós aqui na praia de concursos são aulas e mais aulas e mais aulas para que você tenha condições de ter todo o conteúdo, toda a matéria necessária de língua portuguesa, ok? Aí nós temos aqui o conteúdo programático de direitos humanos. Então, todos os tópicos que foram solicitados aí no último concurso, que obviamente é importante que você observe isso e vá estudando aí esses tópicos, ok? Também o Código de Ética e Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais. Então, a gente tem aqui uma lei estadual, que é a Lei número 869 de 52, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Observe que esse tópico, ele não menciona artigo, então a gente tem que partir do princípio, obviamente, que pode cair qualquer artigo da lei estadual, estatuto, legislação, tá? Então é preciso fazer muita leitura mesmo, marcações, resumos, criar até mesmo perguntas e respostas, questões, pensando aí num estudo realmente efetivo para a lei estadual. Temos aqui também o decreto 46.644 de 2014, que trata do Código de Conduta de Ética do Agente Público e da Administração Estadual, tá? Alta Administração Estadual. Então, esse decreto aqui é um decreto do Estado de Minas, também importante para que você faça a leitura e tenha condições aí de mandar super bem no seu concurso. Temos aqui o decreto estadual 46.060, que regulamenta a Lei Estadual Complementar 116 de 2011, trata, na verdade, de prevenção e punição do assédio moral na administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. Então, são legislações estaduais aqui, como você pode observar, tá? E temos aqui a parte de conhecimentos específicos, uma parte, obviamente, que vale 50 pontos, como você viu, 50% da prova. E óbvio que aqui, além de legislação, você precisa de aula, matéria, vídeo, para que você consiga realmente compreender bem cada uma dessas legislações aqui, tá? Então, você tem a Lei 7.210, que trata da execução penal, você tem a Lei 9.455, que trata da lei da tortura, a Lei 4.898, abuso de autoridade, Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento, Lei 12.850, Organização Criminosa, Lei 11.404, Normas de Execução Penal, Lei 21.068, Porte de Arma do Agente de Segurança Penitenciário, Decreto 40 de 91, que é a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, Decreto 98.386 de 89, que é a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, Decreto 47.087, que é da Secretaria de Estado de Administração Prisional, e o Código Penal Brasileiro, né? Aqui é Direito Penal, que vai do artigo 21 ao 40, tá? Então, tudo isso aqui está dentro de conhecimentos específicos, ok? Aqui na praia de concursos, o que nós fizemos com a parte de conhecimentos específicos? Quase todas essas legislações você vai ter material em PDF mais videoaula, por uma necessidade óbvia de conseguir compreender melhor ainda a matéria. E algumas legislações você vai ter o material em PDF. Por quê? Porque é uma legislação pequena, curtinha, que você não vai necessitar aí de aula explicativa para aquilo, uma boa leitura, marcações, fazer resumos daquilo, criar perguntas e respostas, com certeza absoluta, vai te ajudar bastante aí para que você consiga guardar essas informações, tá certo? Boa parte delas você vai ter também em videoaula, como eu expliquei para vocês. Então vamos lá. Como estudar de forma simples e efetiva
para concursos. E claro, pensando aqui no concurso da Polícia Penal de Minas, você vai precisar de um plano de estudo. Esse plano de estudo, nós vamos levar em consideração aulas, e aqui obviamente eu estou me referindo a aulas online, certo? Em que você terá aí toda a matéria explicada pelo professor por meio de vídeos. Vídeos esses já gravados que você pode assistir a qualquer momento, a qualquer instante. Consequentemente, você pode assistir aos vídeos quantas vezes você quiser, até que realmente você consiga entender toda aquela informação, todo aquele conteúdo. Além disso, você também, obviamente, precisa de material em PDF, porque uma coisa complementa a outra. Então, é aulas mais material em PDF. E como eu falei, né, essa é a parte teórica, e você vai precisar da legislação, né? É claro que a parte da lei seca ela é importante para a sua leitura, certo? Então, você vai fazer leitura, vai fazer suas marcações nessa leitura. Nós disponibilizamos a lei seca aí para você no formato aí PDF. Eu acredito que seja interessante, se você achar assim interessante, obviamente, baixar esse PDF, imprimir esse PDF para montar o seu material de apoio, né? A sua apostila, vamos dizer assim, tá certo? E aí, pensando nisso, você vai fazer as suas anotações aí necessárias, ok? Bom, pensando também, claro, na legislação, na lei seca, fazer essa leitura, você precisa rever a matéria estudada. E você rever a matéria estudada, o que nós chamamos, obviamente, de revisão. Essa revisão, ela pode ocorrer da seguinte forma. Você pode criar, né? Você pode fazer resumos daquilo que você estudou, tá bom? Você pode criar mapas mentais, tá bom? Você pode criar mapas mentais e você pode também criar questões baseado na lei, criar questões. Essas questões podem ser perguntas e respostas. Então, conforme você vai estudando, vendo a legislação, você cria as suas próprias questões, beleza? Imagina, por exemplo, você leu lá que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, a não ser por consentimento do morador, salvo por determinação judicial, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Um exemplo, tá? Você leu isso, beleza. Aí você pode pegar essa informação da leitura e transformar numa questão ou numa pergunta e resposta, ok? Como, por exemplo, você poderia fazer assim, ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, a não ser por consentimento do morador. Ok? Existem exceções? Bom, aí você vai colocar a resposta sim. Quais? Aí você vai colocar a resposta. As exceções são flagrante delito, desastre e prestar socorro ou determinação judicial durante o dia. Pronto. Você tem pergunta e tem uma resposta a respeito daquele assunto. Criar questões. Ok? Você também pode criar questões no estilo certo ou errado. Beleza? Você pode colocar assim, ó. Em hipótese alguma, haverá outra possibilidade de entrar numa casa sem consentimento do morador. Resposta, errado. E o porquê disso? Aí você coloca, porque há exceções, e coloca todas as exceções. É dessa forma que você cria questões. Ok? Então, é uma maneira também de você estudar. Então, fazer resumos, criar mapas mentais, criar questões, e você também pode criar também fichas de revisão. Fichas de revisão. Sabe aquelas fichas pautadas que nós compramos normalmente em papelarias, né? Você pode comprar, adquirir essas fichas e colocar informações aqui pertinentes àquilo que você está estudando na sua revisão. Nessa ficha, pessoal, tem que ir só o que é realmente importante. Professor, como que eu vou saber o que é realmente importante? Olha, eu te garanto que com o estudo, com a leitura, você vai conseguindo discernir o que é importante. Você vai colocar isso na sua ficha de revisão. Por quê? Porque lá na frente, você não vai ter mais tempo de, obviamente, voltar e fazer leitura da legislação
novamente. Então, você vai utilizar o quê? O seu meio de revisão, que, como eu falei, podem ser as fichas, podem ser as questões, podem ser mapas mentais ou podem ser resumos, certo? Mapa mental é você ter uma informação central e aí, a partir do momento que você tem aquela informação central, você cria uma série de ramificações, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para você observar comigo a ideia. Ó, por exemplo, eu falei sobre a inviolabilidade da casa, né? Ó, inviolabilidade, tá bom? Da casa. Ok? Aqui, ó. Essa é a informação central que nós temos. Inviolabilidade da casa. Tudo bem? Aí a gente vai criando umas ramificações aqui, ó. Vamos lá. Quem permite a entrada? Quem permite a entrada? E aí você vai fazer uma outra ramificação aqui. Morador. Certo? Morador que permite a entrada, certo? Aí você pode colocar outra coisa aqui, por exemplo, existe exceção? Existe exceção? Existe. Qual é a exceção que nós temos? Aí você vai colocando, ó, flagrante delito, desastre, certo? Prestar socorro e determinação judicial, tá? E aí a gente tem uma outra informação aqui importante, que é a seguinte: a determinação judicial é durante o dia, ou seja, não pode, por exemplo, invadir uma residência no período noturno. Só pode ser por determinação judicial durante o dia, tipo uma busca e apreensão, alguma coisa assim. Tudo bem? Então, inviolabilidade da casa. O que eu fiz aqui? Eu criei um mapa mental, certo? Para você conseguir compreender como que dá para ser feito. Os melhores mapas mentais, pode ter certeza absoluta, que são os mapas que você mesmo cria, tá bom? Então, beleza. Legal. E o próximo passo, qual que é? O próximo passo, galera, é resolver questões, tá bom? Resolver questões sobre o tema, sobre o assunto. Então, conforme você foi estudando a matéria, você vai resolver questões. Aqui no nosso curso preparatório, você terá aí direito a caderno de questões de todas as matérias, certo? Então, você vai baixar esse caderno de questões e vai resolver essas questões relacionadas aos temas, aos assuntos que você estudou. Então, isso é uma ideia de plano de estudo, ok? Agora, é claro, como que você vai estudar, de que maneira você vai estudar, como que você vai se programar durante a sua semana, justamente pensando que é um curso online, gravado. Muita gente às vezes tem até certo receio por causa disso, acha, eu vou ficar perdido, o que que eu vou estudar, como que eu vou estudar? Então, nós mostramos isso aqui para você. Vamos mostrar aqui por meio de ciclos. Então, eu vou trabalhar com 2 ciclos, tá? O ciclo 1, que é para o primeiro e segundo mês, não importa quando você entrou, você vai fazer assim, primeiro e segundo mês, tudo bem? E aí, você tem a semana. Então, a gente tem um ciclo semanal, tá? Então, esse ciclo semanal, eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que nós vamos fazer? Cada dia da semana, estudaremos 2 matérias. Mas, professor, 2 matérias não é pouco, porque, sei lá, tem um dia inteiro para estudar. Meu amigo, quanto mais matérias você tiver no dia, na minha opinião, mais excesso de informação. Isso não vai ajudar, vai atrapalhar. É importante que você estude a cada dia 2 matérias. É suficiente. Você vai dividir o seu tempo, o tempo que você tem de estudo para essas 2 matérias. Tudo bem? Procure estudar pelo menos 1 hora cada matéria. Então, vou colocar aqui, ó, 1 hora português e aqui 1 hora código de ética, por exemplo, na segunda-feira. Mas eu tenho condições de estudar 3 horas, então 1 hora e meia cada matéria. Eu tenho condições de estudar 4 horas, então 2 horas cada matéria. Tudo bem? A cada dia aí. Beleza?
Veja que eu não coloquei aqui o horário, eu não coloquei se você vai estudar de manhã, à tarde ou à noite. Por quê? Porque a nossa plataforma é uma plataforma muito flexível nesse sentido, né? Você pode estudar a qualquer momento, a qualquer horário, manhã, tarde e noite, é você que vai visualizar. Ah, você tem condições de estudar das 8 às 10 da manhã, beleza. Então, das 8 às 9 em português, das 9 às 10, código de ética. Você tem condições de estudar à noite, das 19 às 21, então das 19 às 20 português, das 20 às 21, código de ética na segunda-feira, certo? E assim vai, e assim por diante. Você vai visualizar o seu horário e vai verificar. Na segunda-feira, dessa forma. Na terça, você vai estudar conhecimentos específicos e estatuto do servidor. Na quarta, você vai voltar para português e conhecimentos específicos. Tudo bem? Na quinta, você vai estudar direitos humanos e conhecimentos específicos. Na sexta, português e direitos humanos. Repara que conhecimentos específicos nós vamos ter 1, 2, 3 vezes na semana. Português, no primeiro ciclo, nós teremos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. Direitos humanos, 2 vezes. E código de ética, 1. Estatuto do servidor, 1 vez. Bom, por que eu fiz dessa forma, tá? Porque código de ética e estatuto, lembrando as outras legislações, entra também estatuto, tá? São legislações mais curtas, que em pouco tempo você consegue fazer leitura, fazer um bom resumo, fazer um bom estudo e, consequentemente, estar bem preparado para o seu concurso. Já português, mesmo como eu falei, tendo um peso menor, de acordo com o último concurso, o conteúdo programático ele é maior, tá? Então é preciso mais tempo para que você realmente consiga ter todo o conteúdo necessário. Então, ciclo 1, primeiro e segundo mês. Ciclo 2, aqui está primeiro e segundo mês, mas na verdade o ciclo 2 é a partir, vou colocar aqui, ó, a partir, tá? Do terceiro mês. A partir do terceiro mês, nós vamos ter o ciclo 2. E o ciclo 2 vai acontecer da seguinte maneira, tá? Então, segunda-feira, português e código de ética. Na terça, conhecimentos específicos e estatuto do servidor. Na quarta, direitos humanos e conhecimentos específicos. Na quinta, direitos humanos e conhecimentos específicos. Na sexta, português e direitos humanos. E no sábado, você vai resolver questões e domingo, revisão. Pessoal, repara que aqui a partir do terceiro mês, que é o ciclo 2, eu troquei. Olha que direitos humanos agora vai aparecer para você 1, 2, 3 vezes. E português vai aparecer 2 vezes. Por quê? Porque no primeiro e segundo mês você muito provavelmente já vai conseguir ter bastante conteúdo de português e aí já dá para diminuir um dia e a gente aumenta para direitos humanos. Por quê? Porque a segunda matéria é mais importante, né? Conhecimentos específicos. De acordo com o último edital, 50 pontos. E direitos humanos, de acordo com o último edital, 20 pontos. Então, a gente tem que aumentar direitos humanos, certo? Por conta disso aí, essa mudança. Ok, a partir do terceiro mês vai ser assim até o final, né? Ou até sair o edital. Veja, esse vídeo aqui é um vídeo de planejamento de estudo antes do edital. Quando o edital for publicado, eu volto, refaço o vídeo, obviamente visualizando e percebendo a necessidade de acordo com o conteúdo programático. Pode ter alguma mudança, podem ter atualizações, novas matérias. Ah, professor, mas se tiver nova matéria no concurso? Cara, não se preocupa com isso. Sabe por quê? Porque todo mundo que está estudando para esse concurso está estudando baseado no último edital, certo? Se você tiver craque nessas matérias e entrar uma matéria a mais, uma matéria nova, você saiu na frente. Significa dizer que você vai ter tempo de estudar aquela matéria que você não tinha estudado ainda, porque não constava no último edital. Entende? Então, nosso planejamento é assim. Por isso que quem começa a estudar antes da abertura do edital, realmente sai na frente dos demais candidatos. Ok? Bom, outra forma também de estudar para esse concurso, de ter um planejamento de estudo, é o ciclo pensando em todas as matérias. Só que ao invés de eu fazer um ciclo 1 por semanal e um ciclo 2 também, nós vamos estudar ciclo
de acordo com o horário, né? Você vai estudar 1 hora cada matéria e aí passar para uma próxima matéria. Independe quantas matérias você tem estudado naquele dia, certo? Então aqui é um pouquinho diferente, é diferente daquela outra forma, beleza? Do ciclo 1 que eu coloquei aqui, ó, e ciclo 2, tá? É uma outra maneira de estudo. Você vai visualizar qual é a melhor forma de acordo com o seu perfil. Você pode fazer também um teste, beleza? Então, como que você pode fazer aqui nesse ciclo? Ó, nós temos aqui português. Então, você vai estudar, como eu falei, 1 hora, beleza? Você também pode fazer o seguinte, tá? Você pode estudar 1 hora cada matéria ou 2 horas. Você pode, por exemplo, a matéria mais importante você estudar mais tempo, entendeu? Também pode ser assim também. Então, vamos colocar aqui, ó, português 1 hora, ética 1 hora. E você sempre vai pensar da seguinte maneira. O dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5 e assim por diante. Vamos supor que aqui, ó, português e ética é o meu dia 1. Então, eu estudei 1 hora português, 1 hora ética. Fechei aqui meu dia 1, certo? No dia 2, eu vou estudar, vamos supor, eu vou estudar aqui 2 horas de conhecimentos específicos e vou estudar 1 hora estatuto. Então, aqui ó, vai ser meu dia 2, beleza? Legal. Aí, eu me programei para estudar 1 hora direitos humanos e mais 1 hora português. Aqui vai ser meu dia 3. Você está entendendo como que é o esquema? No dia 4, você vai estudar só conhecimentos específicos. Exemplo, 2 horas. Então, aqui eu vou colocar ó, dia 4. E no dia 5, você vai estudar direitos humanos, 1 hora, e português, 1 hora. Então, vou colocar aqui, ó, dia 5. E aí vai, dia 6, e assim por diante. Você vai estudando o ciclo, a quantidade de matérias lá que você acha suficiente, ou quantidade de horas também. Dia 1, dia 2, dia 3, e você vai, claro, anotando isso aí numa agenda, tudo bem, beleza? No Excel, para que você não se perca nesse ciclo. É uma maneira muito interessante também de estudar. Você vai estudar, conseguir estudar todas as matérias de acordo com esse ciclo, ok? Legal, pessoal. O que você realmente, né, você percebeu aqui comigo? O que você precisa para mandar super bem num concurso? Você precisa disso aqui, ó, de captação, captar as informações, seja por meio de videoaula, seja por meio de leitura da legislação, como eu falei, principalmente no caso de legislação, que você inclusive vai ter em nosso curso. Quando você não tiver videoaula, pode ter certeza, você vai ter aí a legislação disponível para você. Só que além disso, você também precisa produzir, né? Então, tudo aquilo que você adquiriu de informação, produza. Joga para um material, para um caderno. Estudar para concurso público e online não é você ficar na frente do computador, do seu celular, do tablet, como a gente faz para assistir um filme, né? Você joga no sofá e fica lá deitadão, assistindo um filme, sentado, alguma coisa assim. Você tem que produzir, entendeu? Então, você vai assistindo a aula, vai anotando todas as informações, pause o vídeo, volta ao vídeo, não tem problema, entendeu? Aumenta a velocidade, diminua a velocidade se for necessário. Aliás, já vou te dar uma dica, tá? Procura aumentar a velocidade. Na nossa plataforma tem essa possibilidade. Você pode aumentar a velocidade em até 2 vezes. Pausa o vídeo, anota lá as informações que o professor colocou no quadro. Aí você dá play e vai pegando todas as informações, as dicas, aquilo que não está escrito no quadro, obviamente, você anota e assim por diante para que você realmente consiga guardar, tá bom? Repita esse vídeo, se for possível, mais de uma vez. Ó, se for possível, estude na parte da manhã e faça uma revisão na parte da noite. Estude na parte da manhã, de repente, com a velocidade normal, anotando todas as informações. E à noite, joga para a velocidade 2, e aí você só vai anotar aquilo que você não conseguiu captar na primeira vez que você assistiu. É uma forma também, caso você tenha essa possibilidade, tá? E resolver questões, meu amigo, não tem jeito. Resolução de questões por meio de uma plataforma de estudo, ou até mesmo pelo Pride Concursos, já que eu comentei para você que estará disponível para você caderno de questões. E, obviamente,
fazer as revisões, conforme também eu comentei para vocês, tá? Seja mapa mental, ficha de revisão, resumo, criar questões. Se você fizer dessa forma, eu tenho certeza absoluta que você será um dos aprovados nesse concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero ter ajudado aí com esse planejamento de estudo. Agora é só você seguir os módulos aí dentro da plataforma online da Praia de Concursos para Elite Polícia Penal de Minas, tá? Faça, procure usar esse planejamento. Claro que não é um planejamento engessado, ele é flexível, visualize se dá para você fazer dessa forma e o que dá para você, né, adaptar alguma coisa, não tem problema algum, tá certo? Grande abraço, ótimo estudo para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu!